Então, meus irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos à Luz da Esperança, né? O Centro Espírita, o caçulinha do Movimento Espírita de Parnaíba, mas é um caçula que já tem 12 anos, não é isso? Então já tem 12 anos aí na luta. E estamos, mais uma vez, recebendo a Semana Espírita Chico Xavier, a 25ª Semana Espírita Chico Xavier, aqui na nossa casa, com muita satisfação, com a participação de todo o movimento espírita, sob a coordenação da União Municipal Espírita, da Federação Espírita Piauiense. Então, sempre uma alegria e satisfação receber todos aqui. A programação da Semana Espírita Chico Xavier inicia hoje no Luz da Esperança, com a nossa irmã Adriana Paula, lá do Centro Espírita de Mancheira de Pipiri, mas também faz parte da diretoria da Federação Espírita Piauiense, falando sobre socorro espiritual. Mas, como a gente sempre faz, a gente sempre inicia tudo com uma oração, com uma mensagem. Então, convidar o Everaldo, nosso irmão Everaldo Amorim lá, presidente do Centro Espírita Chico Xavier, para ler a nossa mensagem. Logo em seguida, nossa irmã Rosângela, presidente do Centro Espírita Humberto de Campos, para fazer a nossa prece inicial. E aí a gente dá início já à nossa Semana Espírita. Boa noite a todos. Benefício. Ante a causa do bem, não tem empecilho. Pelo mal, faz o bem e ajuda sem prender. Pode auxiliar, é um prêmio que retém. Não peças gratidão a quem beneficia. A árvore não come os frutos que produz. Se já queres servir, rende graças a Deus. Emmanuel, do livro Recanto de Paz, psicografia de Chico Xavier. Boa noite, obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos. Em nome de Deus, de Jesus, de toda a espiritualidade, vamos pedir a Maria Santíssima e a Jesus que derrame sobre nós todas as bênçãos necessárias nessa semana que se inicia, que tudo seja transcorrido com muita paz, com muita harmonia, e que as bênçãos do alto desçam sobre todas as casas espíritas, iluminando cada uma com muita luz, e todo o mundo, todo o planeta seja beneficiado por essas luzes que se irradiam durante toda essa semana, decorrer de toda essa semana. E agora, Senhor, nós te agradecemos por mais esse momento, por mais esse dia, por esse final de tarde, e agradecendo a todos aqui, em nome de Deus, em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado, Senhor, seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar quem nos deve, esquecimento de todo mal. Então, fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos iniciar, iniciamos, né, a 25ª Semana Espírita Chico Xavier. Convidar a Ana Catarina, presidente da União Municipal Espírita de Parnaíba, também vice-presidente lá do Centro Espírita Perseverança no Bem, o Centro Espírita mais antigo em atuação no estado do Piauí, por mais de 100 anos. 107 para ser mais exato, né? Então, dia 16 de julho. Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, reforço aqui minha apresentação que o Dario fez. Meu nome é Ana Catarina Pessoa. Estou à frente já há 17 anos do Centro Espírita Perseverança no Bem, que esse ano, no dia 16 de julho, completa 107 anos com a graça de Deus. De portas abertas, que é o nosso lema, ensinando e praticando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria dar início a essa Semana Espírita, apesar de dizer assim, todo ano é a mesma coisa. Não, todo ano não é a mesma coisa, a energia é diferente. Pessoas novas estão aqui hoje em busca de conhecimento, em busca de acolhimento, que o Espiritismo
É isso que ele nos dá. Ele me deu, ele deu a minha família, ele deu a família do Dario, ele deu a todos nós. É o acolhimento, é a sabedoria de vida, de como a gente enfrentar o dia a dia. O tema da 25ª Semana Espírita Chico Xavier, da cidade de Parnaíba, a gente trouxe a comemoração dos 80 anos da obra do Chico Xavier, que é Missionário da Luz. É uma obra importantíssima no movimento espírita e para todos nós, para a sociedade de forma geral. Então, que a gente dê uma folhada, leia, nem que seja uma página, que eu sei que hoje a nossa desculpa é o tempo, né? É o tempo, é o tempo, é o tempo, é o tempo. E é isso que o Espiritismo me ensinou, é dar um tempo ao tempo. Porque o Buda, uma vez também, certa vez, falou que nós somos igual um cachorro doido correndo atrás do rabo. A gente corre, 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 trabalha, estuda, trabalha, para ganhar dinheiro, perder a saúde, para na minha aposentadoria eu pegar esse dinheiro que eu ganhei para pagar a saúde que eu perdi. Então, que a gente reflita essa semana. Em primeiro lugar, emanar todas as noites, ao entrarmos nos centros espíritas, a começar de hoje, que a gente reflita e emanem, em primeiro lugar, emanar amor e paz ao nosso planeta, aos nossos jovens. A cada dia mais a gente sabe como estão nossos jovens, altamente inteligentes, porém mendigos de sentimentos. E não devemos criticar, devemos orientar. E a Casa Espírita e a Semana Espírita e o Espiritismo de Allan Kardec, ao contrário do que essa semana nós fomos julgados, não tem problema, por uma vertente religiosa, um frei que está muito ascendente, e o qual eu admiro muito, e que trouxe a nós, as pessoas que têm muitos seguidores, que nós somos demoníacos, que é proibido adentrar a casa espírita, porque a casa espírita, quem é católico não deve entrar na casa espírita, porque a casa espírita não é de Deus. Não temos raiva, não temos mágoa do que ele diz, e não deixei de segui-lo. Ele tem muitas falas belíssimas. Ele faltou com isso aqui. E sabe o que é isso? Serviu para mim hoje. Desde o dia que me mandaram isso, serviu para mim como fonte de inspiração a minha pessoa, Ana Catarina, para que eu nunca venha à casa espírita, eu nunca venha aqui à tribuna, ao altar, talvez, porque é sagrado aqui para mim não falar do que eu não tenha conhecimento. Porque ele não é má pessoa, o Frei. Pelo contrário, ele tem uma história linda. Mas ele foi infeliz porque ele falou de uma coisa que ele não tinha conhecimento. E que sirva para mim, Ana Catarina. Eu só devo falar do que eu tenha conhecimento. E que sirva para nós. E não julgamento ou pré-julgamento, que o nome já está dizendo, pré-julgamento. É quando a gente fala antecipadamente do que a gente não conhece. E espiritismo, para todos vocês que estão aqui, que já sabem o que é, mas vamos reforçar. O Centro Espírita, ele é uma casa onde ele cresceu e virou um centro, mas é uma família, é um lar, que ele cresceu e desse crescimento a gente acolhe pessoas, a gente não julga pessoas, e a gente emana amor o planeta. E junto com essas três a gente coloca a principal, que é a caridade. Ou melhor, a caridade ela engloba todas essas outras coisas, porque a caridade é não julgar, a caridade é não apontar o dedo, a caridade é não criticar,
coisas que fazemos às vezes até entre nós mesmos. Cada centro é um centro, cada centro tem seu formato. Desde que a gente tenha assim, a nossa mãe federação, a filha da federação, que é a UME, que é porque nós somos seres ainda primitivos, tentando nos humanizar, para que a gente tenha essa disciplina. É só por isso. A federação não é um órgão superior que está acima de todo mundo. A UME não é isso porque ela está acima. Não. É só uma forma que a espiritualidade encontrou da gente poder nos equilibrar, ter a quem recorrer. É só para isso, tá certo? Agradeço aqui, perdão se eu me estendi, perdão se eu falei alguma coisa que não devo. Continuo dizendo, ao meu respeito ao rei e a todas as pessoas que nos julgam como espíritas, a qual eu tenho muita felicidade, porque o espiritismo, ele salva vidas, assim como todas as religiões, quando ela é feita de forma correta, que não são as religiões. Na verdade, é uma energia cósmica, é um Deus superior que está aqui na chuva, que veio hoje molhar a terra para florescer. A comida do homem do campo que recolhe e traz para a cidade e nos alimenta. É todo um processo, é toda uma cadeia que precisamos um do outro. Ninguém vive só. O Dario aqui no Luz da Esperança começou há 12 anos, mas ele, para começar, ele precisou de alguém. Então é isso que eu peço hoje do movimento espírita. Menos julgamento e mais mão segurando uma na outra e ajudando a levantar todos. Porque foi isso que Chico Xavier nos trouxe. A obra do Chico Xavier todinha foi embasada nisso, no amor ao próximo. Porque quando eu faço essa fala de dizer que o meu centro é melhor do que o outro, que a minha religião é melhor do que a outra, eu estou esquecendo o principal mandamento que eu aprendi desde pequenininha. Qual é o principal mandamento da lei de Deus? Amar o próximo como a ti mesmo. E a partir do momento que eu estou julgando, apontando o dedo para o outro, eu estou esquecendo esse mandamento. E não sou digna de estar em religião nenhuma. Ou talvez, lá é que eu mereço estar. Porque quando eu vejo essas pessoas más, algumas pessoas, que um chega e diz que essa pessoa não merece. Imagine se ela não estivesse no centro espírita. Imagine se ela não estivesse na igreja. Eu digo, pelo contrário, meu irmão. Talvez se ela não estivesse dentro do centro espírita, da igreja ou do templo religioso, ela estaria matando. Ainda bem que ela está aqui. Então, bora ter paciência com ela, inclusive comigo também, serve para mim também. Tá bom? Que Deus abençoe essa semana. Peço encarecidamente que todas as casas peguem na mão uma das outras e vá prestigiar que a presidência da Casa Espírita é importante, ele se sente lisonjeado, ele se sente prestigiado. E que a gente tem a desculpa do tempo, mas a gente, quando que a gente arruma tempo para tantas outras futilidades e para a espiritualidade maior que é para nós esse tempo, tá bom? Muito obrigada a todos, gratidão a Chico Xavier pelo amor incondicional que ele teve por essa doutrina bendita que é o Espiritismo. Muito obrigada a Allan Kardec por ter nos trazido essa luz para a nossa vida. Essa luz já nos tirou tantas vezes do abismo, que é a única missão de Allan Kardec, trazendo os ensinamentos da espiritualidade, foi só essa. Era porque ele teve misericórdia dessa humanidade que estava se aproximando da Terra. E ele pediu que o Pai do Céu tivesse compaixão e misericórdia da gente. E seriam abertos o véu do Espiritismo, para que a gente
pudesse ver mais, porque a gente ainda é um pouco que serve. Obrigada, Ana Paula, por tudo que ela faz pelo movimento espírita. Sempre que posso, agradeço ela, porque ela é incansável. Rodo esse Piauí todo de graça. Ela é paga, na verdade, eu vou aqui. Ela é paga por Bezerra de Menezes. Tá bom? Muito obrigada a todos. Que Deus nos acompanhe hoje e sempre. Muito obrigada, professora Dariana. Dando continuidade à Semana Espírita Chico Xavier, 15ª, convidada Ana Paula, diretora da Federação Espírita Piauiense, recém-empossada, né? E também trabalhadora do Centro Espírita de Mancheira, lá de Piripiri, falar com a gente a palestra Socorro Espiritual. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Eu tenho que ficar aqui quietinha, por causa aqui da filmagem. Eu sou danada para ficar me mexendo, caminhando de um lado para o outro, né? Bom, gente, que satisfação, né? Ainda não tinha andado aqui, né? Todas as vezes que eu tinha oportunidade, que aparecia uma oportunidade, eu via que acontecia algum imprevisto, algum compromisso, e eu acabava não vindo, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Cheguei mais cedo, já entrei na casa, achei a casa maravilhosa, percebi que tem um trabalho aqui grandioso, né? Social. Fiquei olhando, já soube de algumas informações a respeito dos trabalhos sociais que acontecem aqui. E aí eu lembrei muito do lema, né, da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. E a gente está aqui nesse processo, né, de ir aprendendo o que é caridade. Às vezes a gente acha que a caridade é só a caridade material. E não é somente ela. Então eu queria agradecer pela presença de vocês, pelo carinho. Dizer que eu estou na condição de diretora da Federação Espírita Piauiense do processo de unificação. E não existe unificação sem união. Para que haja unificação, para que haja entendimento entre nós espíritas, para que nós possamos um dia ser um só coração pulsando em Jesus e Allan Kardec, a gente precisa primeiro se unir. Então, independente de a gente estar realizando um trabalho lá do Sheila, do Alta de Souza, né, ou da Federação Espírita Piauiense, ou da Federação Espírita Brasileira, nós somos, antes de tudo, servidores empenhados junto ao coração de Jesus. Esse aqui é meu papel hoje, né? E a Ana Catarina, ela me deu uma tarefa muito difícil, né? Porque ela me mandou uma mensagem me convidando e me dizendo que era para falar sobre socorro espiritual lá da obra Missionários da Luz. E a gente tem o estudo do André Luiz, do irmão Sheila, né, há muito tempo. E essa obra, acho que já li essa obra, e a gente já estudou essa obra lá algumas vezes. E eu me lembrando de Missionários da Luz, eu pensei, mas em Missionários da Luz só tem um capítulo que trata de socorro espiritual, é o capítulo 7. Diretamente o título do capítulo 7 é socorro espiritual. Mas toda a obra é um testemunho do quanto nós somos socorridos o tempo inteiro. As obras de André Luiz, todas elas, especialmente aquelas da coleção, né, A Vida no Mundo Espiritual, que nós todos conhecemos, Nosso Lar, Os Mensageiros e os Missionários, particularmente essas 3 primeiras obras, elas são obras que fazem, né, que dão uma continuidade do processo de aprendizado de André Luiz no mundo espiritual. E Os Missionários, ela é uma obra muito especial, porque ela começa falando a respeito, lá no seu preâmbulo, na sua introdução, da condição devastada da humanidade logo após a grande Segunda Guerra Mundial. A obra é de 1945. Imagine, em 1945, historicamente, vibracionalmente, como estava o planeta Terra. Eu me lembro das histórias do Dr. Hans, que é um dos trabalhadores espirituais do Centro Espírita Irmã Sheila, um alemão, contando que muitos de nós que vivemos na região, e ele disse, nessa região, que inicia-se em Campo Maior e vai até o litoral, muitos de nós estávamos enredados, envolvidos nas teias das 2 grandes guerras.
e pedimos a Jesus, imploramos a Ele, como forma de ressarcir os nossos débitos anteriores, engrossar as fileiras da doutrina espírita. E certa vez ele me disse assim: Dr. Hans, minha filha, um dia você esteve comandando um exército na direção do massacre. Sua tarefa agora é outra. É comandar um exército na direção da reconstrução dos corações. E eu lembro que eu passei um mês, e toda vez que eu lembrava disso, eu tinha uma crise de choro. Tamanha responsabilidade. Mas essa mesma mensagem ele me disse: não te agoneis. Há espíritos inumeráveis e invisíveis que estão sempre prontos a te assistir. Mas isso não serve só para mim. Isso serve para mim e serve para todos nós. Nós não nos damos conta do quanto nós somos assistidos espiritualmente. Essa obra, inclusive, nos lembra de que em muitos momentos dolorosos da nossa caminhada, e quando eu falo dolorosos, não estou falando daquelas questões menores que nos angustiam, que provocam ansiedade, daquelas situações efetivamente dolorosas. Perda de entes queridos, muitas vezes arrimos de família, às vezes situações de saúde gravíssimas que desestruturam toda a família, processo de desemprego durante anos e anos consecutivos, situações extremamente angustiantes, problemas reais, não aqueles que nós vamos construindo com as nossas fantasias e muitas vezes com a nossa mente adoecida. Eles nos lembram, o próprio coordenador dessa tarefa, que é o coordenador dessa expedição com André Luiz, no mundo espiritual, Alexandre, ele nos lembra que antes mesmo de nós passarmos pelos processos doídos, dolorosos, angustiantes das nossas provações reparadoras, espíritos amigos, criaturas invisíveis, socorristas do mundo espiritual já se antecederam e muito, preparando o nosso caminho para que, por misericórdia divina, a gente não sofresse tanto. Agora imagine, pense naquele pior momento que você já viveu na sua vida, naquela dor mais cruciante, aquele momento que você imaginou que não conseguiria resolver, que não sairia daquela situação. Imagine agora que, atravessando aquele momento, antes de ele te alcançar, mãos invisíveis, corações anônimos, prepararam o caminho para que o impacto da dor, para que a angústia do desespero fosse minimizado. Por quê? Porque nós sabemos quantas vezes as dores cruciantes chegam à vida de seres humanos que desistem da caminhada, partem pelas portas do suicídio. Quantas criaturas, ao encarar o momento mais cruciante da própria vida, desiste da jornada. Para ali a página daquele capítulo da sua caminhada evolutiva. Nessa obra, especialmente, André Luiz vai nos relatar como nós somos beneficiados 24 horas por dia, em todos os momentos, durante o dia, durante a noite, em vigília ou estado de sono, como nós somos beneficiados pelo socorro espiritual que emana da misericórdia de Deus. Acho que todos nós lembramos das falas do Cristo, nos recordamos de algumas falas de Jesus, e muitas delas, na maioria delas, ele traz para nós o consolo e a esperança de que nós nunca estamos sozinhos. Deus não nos desampara. Deus não nos desampara. Deus, ele é tão maravilhoso conosco que, mesmo sabendo das nossas murmurações, mesmo sabendo das nossas queixas, mesmo sabendo dos nossos defeitos, ainda sabendo da nossa pequenez,
porque em muitos momentos nós simplesmente esquecemos de Deus, ainda com todas essas questões. Deus jamais nos abandona. Ele nunca nos abandona. Basta um apelo, uma lembrança, ligeira que seja de Deus, para que o nosso próprio corpo físico, através da glândula pineal, ela se acenda e ilumine todo o nosso corpo material e espiritual, nos transformando em uma tomada que irá ser imediatamente plugada a essa grande legião de espíritos anônimos, porque eles fazem questão de ser anônimos, que nos amparam, que nos socorrem e que nos assistem. E nós somos muito ingratos, na grande maioria das vezes. Porque muitos de nós, ao sairmos de casa pela manhã, por exemplo, nos esquecemos de agradecer por termos acordado. Imagina você levantar pela manhã, abrir os olhos e descobrir que você continua aqui. E olha, se você continua aqui, se você abrir os seus olhos pela manhã, é porque Deus confia em você. Não é porque você confia em Deus, é porque Ele confia em você. Ele confia, Ele sabe que você vai dar conta da tarefa. Ele confia no seu potencial, Ele confia na sua capacidade. Ele sabe que você vai atender às expectativas que Ele tem em relação a você. Ele sabe que você vai atender aos deveres, aos chamados, às responsabilidades que nós assinamos no mundo espiritual. Eu vinha ontem voltando de Teresina para Piripiri, depois de um dia longo, né, de atividade lá em Teresina, e eu vinha brincando dentro do carro, dizendo assim, quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou ter uma conversa muito séria com Jesus, eu vou pedir para ele provas, documentos, que eu assinei, que eu ia assumir tanto compromisso aqui na Terra. Eu quero a prova, né? Eu quero o documento assinado, porque se ele não me trouxer o documento assinado, né, a gente vai ter uma DR muito complicada. Por quê? Porque certamente todos nós estamos aqui conhecendo o Consolador prometido. Nenhum de nós está aqui por engano. Nós só chegamos à casa espírita porque nós nos comprometemos com Jesus que iríamos não só absorver o consolo da doutrina, que nós não viríamos para cá buscar a compreensão da dimensão espiritual, mas que nós seríamos no mundo, no nosso mundo, no mundo que nós vivemos, nós seríamos as cartas vivas do seu evangelho. Nós seríamos os seus mensageiros. E o mensageiro, ele não só leva a mensagem, porque ele é do carteiro. O carteiro ele entrega a carta e vai embora. O mensageiro não. Antigamente, quando não havia carteiros, a figura do mensageiro era aquela pessoa que ia na minha casa, sabia de toda a situação que eu estava vivendo, do que eu queria comunicar, ele acompanhava a história daquela família, daquele comerciante, e ao levar a mensagem para outra pessoa, ele não só narrava, ele relatava e às vezes dramatizava. Né? Dramatizava com cores fortes, para que a pessoa ficasse impactada. Então, se tivesse alguém doente na sua família, né? Meu avô certa vez me contou essa história, meu avô era descendente de português, ele disse, olha, meu filho, o mensageiro chegou em casa dizendo que meu irmão estava para morrer, ele estava nas últimas, que se eu não fosse visitá-lo, quando eu fosse seria tarde, eu já estaria enterrado. E ele fez uma encenação tão grande que eu fui visitar meu irmão. Meu irmão, a única coisa que ele tinha era verme, e a gente teve que comprar medicamento para ele. E ele dizendo que o homem ia morrer. Mensageiro é aquele que leva a mensagem, né, e que vive a mensagem. E nós assumimos esse compromisso. A gente assumiu essa responsabilidade. E o livro, Os Missionários da Luz, vem nos contar desse compromisso que talvez nós ainda não tenhamos compreendido. O Emmanuel, na introdução, porque todas as obras dessa coleção do André Luiz, elas são introduzidas pelo benfeitor Emmanuel. O Emmanuel coordenou todas as narrativas da coleção. A Vida no Mundo Espiritual foi Emmanuel quem coordenou. Então, se vocês pegarem os livros, todos eles, a introdução, foram escritas por Emmanuel. E só a introdução, se você não é muito chegado ao romance,
Porque eu conheço pessoas que dizem assim, eu não consigo ler André Luiz. Não consigo. Acho André Luiz muito difícil, não consigo ler André Luiz. E aí a pessoa deixa o André Luiz pra lá. Não tem problema, sabe por quê? Vai chegar um momento que você vai ganhar maturidade. E você vai começar a ler, você vai entender que a pior coisa do mundo é quando você pega um livro para ler, você não entende nada. Então você deixa ele ali uns anos, depois você volta para ele e lê, para que você possa, de verdade, degustar. Mas se você não consegue ler o André Luiz ainda, né? Ai, tem uma amiga que ela diz assim, eu não consigo ler o André Luiz, porque a gente está lendo o André Luiz, parece ficção científica. Né? E tem um livro que são mais ficção científica ainda. Por exemplo, o nome também do livro que tu está lendo? Evolução em 2000. Evolução em 2000, né? Mecanismo da comunidade. Ave Maria. A pessoa diz assim, meu Deus do céu, nem a gente que é louco, ninguém entende aquilo ali, não. A pessoa tem que entender de biologia, de química, de física, para poder compreender mecanismos da evolução. Então, se você ainda não consegue, não tem problema. Mas experimenta ler todas as introduções de todas essas obras. Porque só elas já serão uma aula magnífica para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E nessa introdução que chama Ante os Novos Tempos, por que o Emmanuel intitula a introdução dos missionários da luz com o título Ante os Novos Tempos? É de 45, nós estamos passando ali pelo processo, encerrou a Segunda Guerra Mundial, o planeta está sofrendo desesperadamente. Há uma outra mensagem em um livrozinho que também foi psicografado pelo Chico, que chama Aos Irmãos de Outras Terras, que é um livro curtinho, bem curtinho mesmo, que é desse mesmo período. Se eu não me engano, ele é um pouquinho anterior, acho que ele é de 41. Lá nesse livro, o benfeitor Emmanuel, ele apresenta uma estatística. E é um texto muito interessante, porque eu nunca tinha visto o Emmanuel fazer isso, mas ele apresenta uma estatística da quantidade de suicídios que foram catalogados no planeta Terra entre os anos de 38, 39 a 41, 42. Tem uma estatística no livro. E o Emmanuel denomina aquele período como a Era da Grande Angústia, né? Desse sofrimento psíquico que se instala no ser humano pela falta de sentido de vida, do sentido de viver. E a gente não está falando de um propósito apenas, né? De uma meta a ser alcançada, de um aspecto material, mas desse vazio existencial que muitos filósofos trataram, como Sartre, Kierkegaard, né? O Nietzsche, todos eles falaram do vazio existencial. Mas nenhum deles chegaram à conclusão do que é esse vazio existencial. E a doutrina espírita nos diz que o vazio existencial, ele se estabelece em nossa vida quando nós nos afastamos da fonte, da origem da vida. Qual é a fonte e a origem da vida? Deus. Causa primária de todas as coisas. Deus. Palavra que Newton não pronunciava sem se encolher, sem se diminuir. Deus. A origem da vida é Deus. E se eu abandono a minha dimensão espiritual, se eu esqueço que antes de ser um corpo, matéria, um conjunto de nervos, de células, antes de tudo isso, eu sou centelha divina, eu sou um espírito imortal em eterno processo de evolução. Se eu esqueço disso, se eu esqueço a minha dimensão espiritual, eu estou me afastando cada vez mais do sentido da minha existência. E aí o Emmanuel intitula a obra Ante os Novos Tempos, justamente porque se vivia a grande era da angústia humana, a era do esvaziamento do sentido da vida, a era da falta de significado para a própria caminhada. E nós vivíamos um período extremamente doloroso para a humanidade, sob a perspectiva material e espiritual. E o que é que nós vemos hoje? Qual é a nossa realidade hoje? No século XXI, nunca se vendeu tanto ansiolítico. As pessoas nunca precisaram tanto de antidepressivo.
A gente nunca teve tanto suicídio, direto e indireto, presente na humanidade. Qual é a diferença da angústia que nós vivemos hoje, daquela angústia que o Emmanuel trata, que ele fala lá no livro aos irmãos de outras terras, e que ele traz aqui na mensagem, na introdução dos missionários da luz? Qual é a diferença? Talvez a diferença, alguém possa dizer, naquele período a gente vivia um período de guerras. As pessoas haviam perdido o sentido da caminhada, o sentido da vida, estavam todos destroçados pela dor do grande monstro da humanidade, que é o egoísmo. Porque a guerra é fruto do egoísmo, a guerra é fruto do orgulho. Mas e hoje? Que pelo menos aparentemente não estamos guerreando com ninguém. Não há ameaça de uma bomba atômica sobre as nossas cabeças. Não andamos armados. Por que hoje se sofre tanto psiquicamente? Por que nós carregamos tantas aflições, tantas angústias e tantas dores? Por que há um esvaziamento tão grande do sentido da vida? Por que nós nos preenchemos tanto de nadas? Porque são as aparências que as redes sociais nos trazem. Porque a aparência da rede social é um nada. Ali não está a nossa vida, ali não está a nossa realidade, ali não está a nossa condição de ser evolutivo. Por que vivemos tão angustiados? Por que tomamos tanto antidepressivo? A indústria farmacológica, especialmente aquela que trata dos psicofármacos, cresceu absurdamente de 2020, ano da pandemia, para cá, cresceu de um modo tão descontrolado que nós estamos vivendo um processo gravíssimo de medicalização das pessoas. Uma criança não pode ser mais agitada, correr, brincar, gritar, porque essa menina ou esse menino deve ter TDAH. Vamos levar para o médico, né? Um remedinho para acalmar, porque ele é danado demais, carrinho. Se fosse na minha época, minha mãe talvez, eu vivesse agora, minha mãe talvez tivesse me internado, porque eu não fui fluoxecheira, minha gente. Olha, vocês têm uma ideia, a minha avó morava às margens do Rio Puti, e eu presenciei 2 grandes enchentes do Rio Puti, de ir até o bairro 3 Andares, que é um bairro distante da margem do Rio Puti. Quem conhece Teresina sabe. Eu, com 8 anos de idade, nunca soube nadar na minha vida. Eu me juntava com meus primos, a gente se agarrava num tronco de madeira e descia na corrente da enchente. De Rio Puti abaixo. E a gente só parava quando encontrava ou uma mangueira ou uma cerca de arame. Uma vez eu fiquei enganchada numa cerca de arame, foi obrigado o canoeiro me buscar. Agora me diz, a minha mãe tinha me internado se fosse agora. Imperativa não era gente. Minha mãe me ameaçava de me bater, eu subia numa mangueira que tinha mais ou menos uns 12 metros de altura e eu ficava no fim dela e dizia que só descia quando meu pai chegava para ela não me bater. Eu corria em cima do muro das casas dos vizinhos todas. Todas as vezes eu caí, quebrei dente, rachei a testa. Eu não era gente não era... Eu dei trabalho para minha mãe, entendeu? Eu era uma besta, foi de encomenda. O tanto que eu apanhei, porque ela tinha 5 filhos. Ela não sabia como educar. Eu nasci, ela tinha 17 anos de idade. Toda vez que eu aprontava uma taca e ela me batia, eu ria olhando para ela. Tá doendo? Não, pode bater mais. Não era gente. Não era gente. Então, você fica imaginando, né? Qualquer tristezinha hoje que a gente vive, porque terminou um relacionamento, é natural ficar triste. Tá desempregado, é natural ficar triste. Você teve um problema com um amigo, te traiu, ou que, sei lá, faltou um compromisso que você queria muito. É natural ficar triste. Tem ansiedade, porque eu vou fazer uma prova, porque eu tenho uma entrevista importante, porque eu vou passar por um processo de seleção. É natural. Mas hoje em dia, tudo que nos aflige não toma um remedinho. Eu conheço pessoas que têm diazepam guardado em casa, porque quando está muito difícil a situação, eles dizem, não, eu vou dormir, eu não quero lidar com isso aí não. Toma um diazepam e vai dormir. Então, nós estamos vivendo um processo semelhante àquele. Angústia existencial. Falta buscar o sentido para essa nossa caminhada. E quando a gente aprende com a doutrina espírita, que amplia o horizonte da nossa visão, quando nós aprendemos que
tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos, e que aquilo que estamos colhendo agora é resultado de um plantio anterior. Mas quando a gente aprende especialmente que eu não vim para a Terra a passeio, qual é o propósito de você estar encarnado? Qual é o propósito da sua encarnação? Não é ficar rico, viu, gente? Ganhar na Mega Sena, nem pensar. Parece que o mais difícil que existe é a riqueza, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não viemos para cá só para ter prazer, para ficar lindos e maravilhosos. Por mais que a gente queira esticar a cara, botar peito, bunda, tirar a barriga, a gente não vai ficar jovem para a vida toda. Não é esse o propósito. O propósito é só um: evoluir. É só esse. O propósito é evolução. Evolução. Sabe, olha para você hoje, como a gente percebe na vida de muitos espíritos que são narrados por André Luiz, das histórias maravilhosas que o Chico contava. Olha para você hoje e compara você com quem você era há 5 anos, com quem você era há 10 anos, com quem você era há 15 anos. Não compara você com o outro. Não compare você com outra pessoa. Porque quando você começa a se comparar com os outros, a comparação ela é cruel. Porque normalmente quando nós nos comparamos, o que acontece? A gente nunca se compara com quem está abaixo de nós. Nós só nos comparamos com quem está acima da gente. E aí a gente começa a se angustiar. Porque eu sou mais gorda, eu sou mais magra, eu sou mais feia, eu sou mais bonita, eu sou mais rica, eu sou menos rica, eu sou mais pobre. A gente começa esse processo de crueldade conosco mesmos. Então, o processo não é de evolução. Se o processo é de evolução, comece a analisar. Como é que você está hoje? Quem você era há 5 anos? Porque quando eu lembro da minha infância, quem eu era? Aquela criança capeta, né? Como minha mãe me chamava. O negócio era tão bravo que a minha mãe me levou para o médico. Eu fiz tanta eletrocefalograma que até Gardenal me deram. Aí, quando ela viu que o Gardenal me deixava babando, né? Dentro de casa, ela disse: não, eu prefiro essa menina virada no girai dentro de casa do que ela babando. Então, a Adriana Paula, né? Elétrica, faz 1000 coisas ao mesmo tempo. É um processo. Mas, se nós nos comparamos hoje, aqui nós já fomos, nós estamos muito melhores. Nós estamos infinitamente melhores. E é a doutrina espírita que nos ensina a fazer isso. São esses amigos espirituais, invisíveis, que nos socorrem, que nos acolhem, para quem nós damos muito trabalho, porque eu tenho certeza que eu dei trabalho debaixo do meu anjo da guarda. Tenho certeza que eu dei tanto trabalho com o meu anjo da guarda que chegou uma hora que ele disse assim: eu acho que eu vou tirar umas férias, vou terceirizar, vou deixar alguém cuidando dela, porque eu não aguento, né? E todos nós temos os amigos invisíveis, os familiares, aqueles que se comprometeram com a nossa encarnação. Vocês acham que a gente não se comprometeu uns com os outros? Vocês acham que eu estou bem aqui hoje falando e a minha boca que está mais perto do meu ouvido, que não sou eu que mais preciso disso? Sou eu que mais preciso ouvir isso? Vocês não acham mesmo que é por acaso que eu estou aqui na frente falando para vocês? É porque em algum momento nós nos encontramos. Eu devo ter dito assim: joguem pedra na cruz. Quando ele passar, joguem pedra na cruz. Ou então ter dito assim: virem as costas, cuspam, nem olhem para ele, para o Cristo. Porque quem está na tarefa de apresentar outros nuances, ter outras perspectivas sobre o Evangelho de Jesus, que a doutrina espírita apresenta, quem está aqui nessa posição está extremamente comprometido. Né? Traz um compromisso muito grande. Então, eu nunca vi a tarefa na casa espírita, especialmente a tarefa de comentador do Evangelho de Jesus, como uma tarefa de privilégio. Nunca. Isso aqui é compromisso. Tanto é compromisso que às vezes eu arrumo minhas malas num sábado, vou bater em Pix, vou para Corrente, vou para São João. Eu fui para o interior do Rio Grande do Sul, com a minha cara e a minha coragem e custeando as minhas despesas. Por quê? Porque antes, Paulo andava, era a pé, era de camelo, né? Pegou um barco, o pó do barco afundou, ele quase morto, teve que se salvar nadando. E hoje em dia a gente tem o conforto de poder pegar um ônibus, poder pegar um carro, poder se locomover, chegar em Parnaíba, ter a casa da doutora Jane para me receber, para tomar um banho, né? Para comer um vatapá. É muito diferente, né? É muito diferente. A gente não é recebido a pedradas, né?
compromisso que assumimos com Jesus e com os amigos espirituais, com o socorro espiritual que está ao nosso redor o tempo inteiro. Sabe? Uma das coisas que eu aprendi a duras penas, né? Depois de muito bater cabeça e depois de muito sofrimento, porque todos nós carregamos, como diz o Caetano Veloso, né? Todos nós sabemos a dor e a delícia de ser o que é, e a gente sabe mesmo. Então, depois de bater muita cabeça, eu aprendi que não há nada na minha vida que eu possa resolver só. Nada. Nada, absolutamente nada. Eu não tomo decisão de coisa nenhuma. Por quê? Porque quem faz isso é Deus. É Ele. É Ele quem orienta. Eu tenho livre-arbítrio de fazer a escolha? Tenho. Mas antes de ter o livre-arbítrio, eu precisaria ter a sabedoria de perguntar para Ele: Senhor, o que queres que eu faça? Me mostra. Me diz. Me mostra o caminho. Porque há coisas na nossa vida que a gente diz assim: não, isso aqui eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Quando você menos espera, você está fazendo. E isso serve para o bem e para o mal. Por quê? Porque a gente tem o amparo espiritual, mas a gente também tem a influência espiritual. E se eu vou receber amparo para o bem, ou se eu vou receber influência para o mal, isso depende de quem? Das minhas antenas. Né? Da minha própria vibração, do modo como estou pensando, sentindo e agindo no mundo. Eu vou me conectar com aqueles espíritos que vão estar em sintonia com o que eu penso, com o que eu sinto e com o que eu faço. Por isso que o Emmanuel nos diz que a vida, lá na introdução dos Missionários da Luz, vai nos revelando a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares. Tudo, observem a caminhada de vocês. Porque o processo do autoconhecimento não é só olhar para quem eu sou, mas é olhar para o que eu fiz, como eu agi, de que maneira eu me comportei, qual foi a minha conduta diante daquela situação. A gente tem um trabalhador, o Sheila, né? E eu sempre conto a história dele, que acho uma história lindíssima, e ele me permitiu contar. Nós temos um trabalhador no Sheila que ele começou a fazer uso de alcoólicos aos 6 anos de idade. O pai dele tinha um alambique em Piripiri e ele ia ajudar o pai no alambique. E para que ele tivesse força, né, ânimo, o pai dele de vez em quando dava uma bicada de pinga para ele. Pegava a pinga e dava uma bicada de pinga para a criança. E nessa história, ele começou a beber cachaça aos 6 anos de idade. E ele foi crescendo, se viciou em álcool. Depois, ele disse que experimentou tudo que ele poderia de drogas, cocaína, maconha, tudo que ele pôde encontrar, ele experimentou. Se tornou um homem adulto, com graves problemas com a família, graves problemas de relações sociais, graves problemas interpessoais. Mas chegou um momento na vida dele que ele decidiu que ele ia parar. Porque ele não aguentava mais. Ele disse: eu não me suportava mais. E ele começou a procurar ajuda. Foi para o AA, passou alguns meses, recaiu. Teve internado em uma clínica. Quando voltou, teve uma queda. E foi lutando até chegar ali por volta dos quase 60 anos de idade. E um dia ele conheceu o Centro Espírita de Irmã Sheila. E quando ele chegou lá, ele chegou alcoolizado. Ele tinha bebido. E ele entrou, assistiu a palestra e depois ele pediu para conversar comigo. Nós tivemos uma conversa de uns 30 minutos. E eu disse para ele: venha, todos os domingos nós estamos aqui, que eu tenho uma tarefa para você. E você vai me dar uma tarefa? Eu disse: vou. A gente está precisando de pessoas para chegar aqui cedo no domingo. Isso era 2014. Para chegar cedo aqui no domingo, a gente precisa varrer, limpar tudo e arrumar as cadeiras. O senhor pode vir? Ele disse: posso. Naquele domingo, naquele horário, ele não bebia mais, porque ele tinha uma tarefa no cheio. Mas ele continuou fazendo uso de álcool. E ele ia para o tratamento. Passou anos fazendo tratamento espiritual. E a esposa dele dizia assim: isso aí não tem jeito não, não vai parar de beber nunca não. Eu disse: se acalme, dona Rosa. Se acalme, que tudo é no tempo de Deus. E aí ele passou. A primeira vez que ele passou sem beber, totalmente, ele passou 8 meses sem beber. Nenhuma gota de álcool, nada. E ele chegou no Sheila muito feliz, muito contente. Aí eu disse para ele: aguente firme, que os testes virão.
Alguns dias depois, eu encontrei ele na rua e ele começou a chorar quando ele me viu. Ele estava saindo do bar, não tinha aguentado e tinha tomado algumas doses de pinga. Isso não tem problema. Para quem passou 8 meses sem beber, o senhor vitorioso. O senhor bebe desde os 6 anos de idade. E aí ele continuou indo para o Sheila. E nessa história dele ir para o Sheila, ele passou 1 ano sem beber, depois 2 anos sem beber. E aí 3 anos sem tocar nada de álcool. Ele achava que já estava completamente recuperado do alcoolismo. Um dia ele saiu de casa de tarde numa bicicleta com a destinação certa, sempre espírita e irmã Sheila. Quando ele chegou no meio do caminho, encontrou um colega das antigas. E o colega insiste, vem para cá e vai para lá, e aí ele bebe. Quando ele vai saindo do bar, ele diz, Senhor, ele diz que fez essa prece, Senhor, se for para eu continuar bebendo, o Senhor pode me levar. Eu não quero mais beber. Pode me levar, Senhor, eu estou pronto, pode me levar. E aí ele foi se embora na bicicleta, ó, tomado. Quando ele chegou a um determinado ponto de Piripiri, tem uma ponte chamada Ponte do Biano. É um rio, e quando ele está seco, embaixo é só pedra. Só tem pedra, minha gente. E ele de bicicleta dele, do pingo do sol quente, o que foi que ele fez? Caiu da bicicleta dentro do rio, só que ele não estava seco. Tinha um pouco de água, e ele caiu na água e ficou lá. Não bateu a cabeça em nenhuma pedra. A bicicleta se embagaçou todinha nas pedras, ele ficou inteirinho. E ele lá dentro começou a escurecer. E ninguém o encontrava. Ele bêbado, não conseguia sair de dentro do rio, começou a chover. Aí ele pensou, na mesma hora, o Senhor vai atender o meu pedido. É agora que eu vou morrer. E ele que fechou os olhos já pensando na tromba d'água que vinha arrastar ele. Aí ele ouviu uma pessoa gritando, Seu Júnior, gritou. Aí ele disse, meu Deus, morri, deve ser meu pai. Júnior, vou jogar uma corda. E aí jogaram uma corda e tiraram ele. Foi a última vez que ele bebeu. Isso já tem uns 4 anos. Hoje em dia ele é trabalhador do Sheila. Vai para lá na maior felicidade do mundo, sai de água fluidificada. Ele vai de bicicleta, ele anda por de quase 8 quilômetros de bicicleta para ir para o trabalho do centro espírita. Mas ele vai, faça chuva, faça sol. Ele vai. Sabe por quê? Porque ele disse, eu sei que tem amigos espirituais que naquele dia me jogaram naquelas pedras daquele rio para me mostrar que eles querem o bem. Ele conta essa história para todo mundo. Então, há circunstâncias em nossa vida, como a gente vê aqui na obra, o caso do seu Antônio, que está quase tendo um derrame cerebral, está quase tendo um AVC, e os amigos espirituais vão lá a pedido da mãe dele, porque mãe é mãe. Né? O Chico dizia que a oração de uma mãe arromba as portas do céu. E ela vai pedir ajuda para o filho, que está quase tendo um AVC e vai desencarnar antes do tempo. E ele precisa resolver encrencas sérias ainda na encarnação. Ela pede ajuda para que ele seja socorrido e se mobiliza uma rede de espíritos para auxiliá-lo. A mesma coisa acontece com todos nós. Seu Júnior jogado dentro do rio, cheio de pedra, né? Talvez nós tenhamos passado por uma desilusão amorosa. Talvez a gente tenha perdido um emprego que nos impulsionou a procurar um outro melhor. Talvez alguém na nossa família tenha desencarnado e a gente ainda não tenha compreendido a lição. Quantas vezes a dor nos visita e nós não compreendemos que aquela dor, na maioria das vezes, é um chamamento para que nós possamos ter verdades da vida reveladas a nós sem alarde, sem grandes espetáculos. Mas nós, na maioria das vezes, somos acidentados, como diz o Alexandre. O Alexandre diz uma coisa maravilhosa nesse livro, que ele diz que nós somos acidentados. Eu até anotei aqui para não esquecer. A maioria de nós somos acidentados pelos próprios pensamentos em conflitos injustificáveis. Nós somos acidentados pelos nossos pensamentos, pelos nossos conflitos injustificáveis. E por que são injustificáveis? Porque, gente, tudo tem solução. E se não tem solução, a solução está estabelecida. Ela está ali. A gente continua a vida e deixa que aquele B.O., aquele problema, uma hora a própria vida vai se encarregar de organizar. Mas nós nos desesperamos, a gente reclama, e reclamar é pedir de novo. A gente reclama, a gente se queixa, a gente se maldiz, a gente se pragueja. A gente diz que Deus esqueceu da gente, quando na realidade, na maioria das vezes, nós damos as costas para Deus. Nós somos acidentados pelos nossos próprios pensamentos, pelos nossos sentimentos e pelas nossas ações. E esquecemos
E mesmo acidentados, o Emmanuel tem um texto que chama Acidentados da Alma. E mesmo acidentados da alma, mesmo com os nossos espíritos acidentados, não nos faltam os socorristas, com as suas ambulâncias espirituais a nos auxiliar. Todos os dias, da hora que você acorda, da hora que você volta para o repouso do corpo físico, nós estamos sendo acompanhados o tempo inteiro. Por isso, quando a gente chegar em casa hoje, ao sair daqui, vamos lembrar de agradecer a essas criaturas invisíveis que nos acompanham, agradecer àquelas que anonimamente desejam o nosso bem. A gente nem sabe por que tem tantos espíritos que estão vinculados a nós e que querem o nosso bem, mas nós precisamos saber por quê. A gente tem que ser grato. Eu lembro que uma vez, voltando de uma cidadezinha no interior de Oeiras para Teresina, eu vinha trazendo uma ex-aluna minha que tinha sofrido um acidente de moto e tinha batido o abdômen, e ela viajou comigo como minha auxiliar. Na época eu dava aula com a instituição, para a Universidade Estadual do Maranhão, e ela foi me auxiliar em um curso. Ela era minha monitora. Ela começou a ter dor, o abdômen começou a ficar preto, e eu disse: tem alguma coisa errada no seu intestino, a gente precisa ir embora para Teresina. Então nós íamos passando dessa cidadezinha para Oeiras, uma barragem por onde passava um riacho, ela rompeu. E era muita água. E essa menina se torcendo de dor dentro do carro. Eu andava num Peugeot 206, segunda mão, que tinha um monte de problemas. Ele tinha mais problemas do que eu na vida, né? E eu precisava levar ela para o hospital mais próximo. O hospital mais próximo era Floriano. E ela gritando de dor desse carro. E quando eu vi aquele aguaceiro, eu disse: o carro não atravessa. Fiquei com a mão na cabeça. Eu disse: Senhor Jesus, me manda uma luz, pelo amor de Deus, para essa criança não morrer dentro desse carro. E aí, quando eu voltei pro carro, eu disse: Laiane, calma, que a gente vai já sair daqui. Ela deitada no banco traseiro do carro. Quando eu me virei, lá vinha um senhorzinho, juro por Deus, com um pedacinho de pau na mão, caminhando dentro da água. E aí ele chegou perto de mim, aí ele disse: minha filha, ali tudo é laje. Eu vou na frente, guiando o carro, e você vai atravessar, tá bom? Aí eu disse: tá bom. Aí ele disse: não tenha medo, ali é só laje, é só lajeiro, o carro passa. Eu entrei dentro do carro, peguei a Laiane, atravessei, passei a água na metade da porta do Peugeot, e o bichinho cheio de água, mas tudo embora. Quando eu parei o carro do lado de lá, que eu voltei para vir agradecer o senhor, cadê ele? Lugar mais limpo, minha bichinha. Até hoje eu não sei o nome dele, não sei de onde ele veio, eu só sei de uma coisa: era um amigo desses que nos socorre espiritualmente em muitas circunstâncias da nossa vida e a gente não se dá conta. Então, se eu pudesse hoje, encerrando essa nossa conversa, falando sobre todo, e eu não vou ficar dando spoiler do livro, porque vocês vão poder ler isso depois, se eu pudesse hoje sintetizar esse capítulo 7, o capítulo do socorro espiritual, eu diria: não se enganem, nenhum de nós está só. Peçam, apelem, implorem a ajuda do socorro espiritual. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que ele vem. Ele sempre vem. Nas horas mais difíceis, mais improváveis, que diga aqui meu amigo Everaldo, que achou que não ia dar conta do Encontrata de Souza, né? Aqui do Concafras. Quantas situações chegam na nossa vida, a gente pensa: eu não vou dar conta. E de repente, tudo se resolve. Isso serve para tudo. E serve para mim e serve para vocês também. A gente precisa alimentar a nossa fé com esperança. Ter a coragem de confiar nos propósitos de Deus. Mas, acima de tudo, saber que nós só estamos aqui porque Ele confia em nós. E se Ele confia em nós, Ele colocou um batalhão, um exército para nos auxiliar na tarefa que Ele nos deu. Muito obrigada, gente.